Eu quero agradecer ao meu Senhor por essa rica e oportunidade de chegar aqui neste lugar, não é? E quero louvar a Deus também pela vida dos pastores, pastor local, sua esposa, a nossa irmã Elizabeth, as irmãs à frente desta obra, imensamente pela vida do irmão Davi e a irmã Quitéria, né? Deus preparou esse caso, irmão Davi e a irmã Quitéria. E é muito tempo corrido, né? A hora passa, voa. E eu quero deixar o texto da palavra de Deus para nós nesta noite. E dizer para você que está aqui: honre este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Honre estes Glória a Deus. aquilo que Deus confiou a você. Glória a Deus. Ah, irmã, mas eu não tenho cargo. Não queira cargo, não. Não queira mesmo. Queira chegar e honrar onde Deus te colocou. Aleluia. Jesus, ele é lindo, viu? E ele é maravilhoso. Eu vou ler aqui Lucas. O Evangelho é de Jesus, mas é Lucas que escreveu. Capítulo 7 e o versículo 11. É uma passagem bastante conhecida. E eu tinha preparado uma outra mensagem para trazer, mas a obra é dele, né? O povo é dele, a igreja é dele, e é ele quem conhece os corações de Cristo. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: e aconteceu o quê? No dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e disse: jovem, mulheres, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. O verso 17 diz assim: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Igreja do Senhor, irmãs do círculo de oração, é assim, né? Que a gente é conhecida. A gente nem precisa se apresentar. As pessoas olham para nós e falam assim: você é do círculo de oração, né? Quando Deus marca é assim, não adianta maquiar. Deus marcou e está marcado. O texto nos traz uma história bem verídica de uma mãe que era viúva e que estava indo enterrar a sua única esperança, o seu filho. E o texto nos diz que no meio do caminho encontrava-se uma na porta da cidade, na porta do templo, e outra vinha acompanhando aquele cortejo. Uns chorando, outros criticando, outros apontando, mas eu sei de uma coisa: o cortejo estava andando. E quando chegou na porta da cidade, encontrou-se a morte que vinha, e encontrou-se com a vida chamada Jesus. Aleluia. Quando eu falei para vocês honrarem estes bancos, porque é isso que Deus quer dessas mulheres que compõem este conjunto do círculo de oração. Honrar é se posicionar, estar na posição que Deus quer. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo com muita dificuldade de trabalhar na igreja. O trabalho hoje é com quem? Pode responder. Com as irmãs. Com as irmãs. Toda a igreja, mas em específico as irmãs. E eu pergunto: onde estão as irmãs? Acredito que não só tem isso. Não é? A gente trabalha com mulheres e bem sabemos, não é? Que não é isso, essa quantidadezinha aqui que tem. Mas uma coisa é certa:
se Deus contasse com quantidade, ele não operava milagres na simplicidade. Aleluia. Mas a quantidade também faz parte das coisas do Senhor. Deus é Deus de multiplicação. Não fica aquela coisa paradinha ali. Ah, tem duas, eu vou trabalhar com essas duas. Sim, trabalha com as duas. Mas nós precisamos arregaçar as mangas e ir atrás das outras. Meu Deus, aleluia, Jesus. O ceifeiro está por aí, viu? Não, ele está aqui, dizendo a mim e a você, arregaça as mangas e vai atrás das outras. Glória a Deus. Ô irmã, e se as outras não quiserem vir? Uma coisa é certa, Deus não vai cobrar de você. Mas Deus vai criar uma situação lá e ela vai chegar aqui. Glória a Deus. Dizendo para você, irmã, que está orando e gemendo pela igreja. Irmã, ora por mim. E você só vai dar glória a Deus e aleluia. Porque para cada instrumento, o Senhor tem uma ferramenta. Né? Tem uma chave de boca, tem uma chave de fenda, tem um alicate, tem uma baleia para colocar. Porque a obra é dele, você é dele, a igreja é dele. E Deus não conta com medrosos e pessoas que não têm compromisso. Deus não quer desocupados para fazer, não. Desocupados ele só faz na hora que ele quer. As irmãs não se assustam comigo, tá bom? Porque eu assumi um compromisso com o dono da minha vida. Glória a Deus. O que esse Deus fez por mim, de onde ele me tirou, eu não posso ter isso. Somente ele poderia fazer. Não se assuste que eu sou de Pernambuco. Glória a Deus. E o pernambucano ele tem um sangue crente e tem um sangue convertido ao Senhor. Glória a Deus. E os pernambucanos eles falam dessa forma mesmo. Algumas pessoas se assustam quando eu vou pregar aí fora. Mas eu falo para elas, não se assustem. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Aleluia. E quando Deus quer trabalhar, irmãs, igreja do Senhor, Ele não olha a quantidade, mas Ele quer de mim e de você uma ação. Aleluia. Onde andam as irmãs desse conjunto? Jesus, aleluia, Deus. O que está faltando para somar com a liderança dessa igreja? Não é? Aleluia. Essa mulher, ela estava escorada no filho. Porque o texto diz que ela já era viúva. Agora eu tenho meu filho e ele vai me manter. Mas Deus sabe puxar. Deus sabe tirar as arboletas. Deus sabe tirar o andador. Deus sabe tirar as esporas. Ele é a própria especialidade. O especialista, ele estuda para ser. O nosso Deus, ele é. Eu sou a própria especialidade. E conheço cada instrumento que aqui está. Aleluia. E onde andam? Aí. Vizinho. Por aqui por perto. Porque Deus conta com vocês, mulheres. Glória a Deus. Deus conta com vocês, mulheres corajosas. Mulheres da obra é assim, não tem que ter medo. Ela tem que ter olhos ungidos, ouvidos tapados e lombo de tartaruga. Sabe o que é tartaruga, né? É assim. A obra do Senhor não é algodão doce. Até porque quando a gente pega essa irmã, chama ela tudo, né? A obra do Senhor é assim, faz isso conosco. Faz nós taparmos os olhos, ungir os olhos, tapar os ouvidos e deixar o lombo grosso. Vem as pancadas e você está ali, firme em Deus. Porque você tem certeza que Ele te chama. E eu creio pela palavra de Deus que essa mãe, ela estava escorada no filho. E Jesus disse, eu vou ensiná-la a entender como eu trabalho e faço milagres. Eu vou permitir que o moço
Que Deus tão grande! Eu vou permitir que o moço durma para ela entender que quem faz e dá o crescimento sou eu. Glória a Deus. Aleluia. Não se escore, não. Seja uma crente destemida da obra, para que quando Deus disser assim, te levanta, mulher, e vai. E você precisa ter coragem para ir. Deus conta com vocês, mulheres. Deus conta com vocês. Deus conta com vocês pertinho do altar. Gemendo com o seu pastor. Gemendo com a esposa do seu pastor. Sabe por quê? A obra do Senhor é feita como uma corda. Só tem pastor se tiver ovelha. Mas não existe ovelha sem pastor. E precisa andar juntos os dois. E às vezes queremos bater de frente porque não gostamos do que ouvimos. Mas Jesus disse: ai daquele que faz a minha obra com negligência. Nesses últimos dias, Deus vai trabalhar dentro dos lares desta congregação. Glória a Deus. Vai balançar para cá, para lá, soprar, sacudir para chegar aonde Ele quer. Glória a Deus. E vocês que aqui estejam prontos para abraçar e ajudar. Aleluia. Lágrima de crente não fica no banco, não. Mulheres de oração, Deus honra a oração. Aleluia. E essa mulher, essa mãe, ela estava assim. Meu marido já foi, né? Agora eu vou ficar esperando somente o meu filho. Aí Deus fala: é mesmo? Eu vou te ensinar. Eu vou te levar para um caminho bem estreito. E quando o Senhor, Ele tira nossas escolas, o que é que a gente vai fazer? O que iremos fazer? Cair de joelho, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Vem aqui, Jesus, no meu coração, renova minhas forças para eu prosseguir. E o interessante, irmãos, é que Jesus, olha, que Jesus, mas que Jesus. Que não fosse esse Jesus na nossa vida. Chegou na situação, Jesus, ele vai no centro, no problema, na raiz do problema. Porque ele poderia ir direto ao defunto, não era assim, mano? Ô moço, te levanta, vai pro colo da tua mãe. Ele disse: não, eu vou na mãe. A dor estava na mãe. Deus vai na raiz do problema. Glória a Deus. É, mãe, tu não chora mais não, que eu já te ensinei. Mas uma coisa é certa, mãe. Eu vou levantar esse menino. Eu vou restituir aquela história. E vou colocar de volta nas tuas mãos. Glória a Deus. Mas aprende a cuidar. Aprende a tratar como eu te dou ordem. Não deixa de todo jeito, não. Eu estava sentada ali e eu ouvi um comentáriozinho. A irmã estava fazendo com uma outra, que é a menininha ali. Ela dorme na igreja. E eu fiquei assim observando, né? Deixa ela dormir aí, irmã. Se incomoda, não. Deixa ela dormir. Deixa ela dormir. É melhor ela dormir aí ouvindo a Espírito Santo trabalhando, do que ela não vir aqui. Hoje ela é uma criança. Amanhã ela vai virar adolescente. E vai chegar o tempo, irmã, dela não querer vir. E você dizer: você não vai, eu vou só. Deixa ela dormir. Mas vai podando algumas coisas, sabe? Não vai passando pano, não. Crente não passa pano. E mãe crente também não passa pano. Vai ajustando, que tem que ajustar. É 1h30 de culto, meu amor. Acorde, princesinha. Sabe? Eu tenho uma filha de 18 anos. Os irmãos aí conhecem. E ela é uma bênção. Quase que ela nasce embaixo do banco. E Deus me fez uma promessa linda na vida da minha filha quando eu estava
nem estava grávida, porque eu não podia engravidar. E Deus fez um grande milagre na minha vida. E quando eu chegava na igreja, a minha menina era muito elétrica. Ela era aquela criança assim, que eu segurava uma mãozinha dela e a outra ela mexia. Então, elétrica que ela era dentro da igreja. E eu ficava incomodada, ouvia algumas coisas, de algumas santas no nosso meio, né? Tem muitas santas, e nós também somos santas, vamos morar no céu e vamos morar no mesmo céu. Mas os ouvidos têm que estar tapados e os olhos ungidos. E aquilo ali queria mexer com o meu coração. Eu falei, não, eu sei quem me chamou e eu sei quem me deu. E muitas das vezes eu precisava batizar ela no banco da igreja. E ela abria aquela boca e eu... E as irmãs já sabiam. E ela dizia assim, irmão, não faz isso com ela não. Aí eu falava, sabe por que, irmão, eu faço? Para ela entender que aqui é lugar, a casa do Pai. Na minha casa ela tem hora para comer, para dormir, para acordar. Então na casa do Pai também tem que ter norma. E hoje ela tem 18 anos. E continua na casa do Pai. E eu queria que ela tivesse vindo para vocês ver a belezura que ela é. E ela diz assim para mim, mas mamãe, a senhora me ensinou tanto a palavra que parece que a senhora pegou a Bíblia e tacou dentro da minha cabeça, que lá em Deuteronômio está escrito, né, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo instante. Ela disse que eu fui além daquilo ali. Somos ensinadas para isso. É nessa idade que a gente precisa encharcar na mente das crianças. Onde ela está, como deve se portar. Porque quando fazer 12, 13, 14, aí você vai ver. O negócio ferver, não temos mais força para trazer. Veja quantos lares sofrendo com a filha adolescente. Eu tenho certeza que aqui tem. Jovens e adolescentes. Mas começa assim. Deixa. Será que essa mãe não deixava? A Bíblia é uma fonte, irmãs. Igreja do Senhor. A Bíblia é uma fonte. E quando aquela mãe viúva se encontrou com Jesus, Jesus disse para ela assim, não chores. Que palavra. Glória a Deus. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando lá. Sabe aquela causa que você deixou lá? Aquela situação que quer impedir que você chegue aqui e não realize aquilo que Deus tem para a tua vida? Descansa o teu coração. Deus sabe trabalhar nos vasos, nos instrumentos e nas ferramentas. Quem sabe é a própria especialidade. O que devemos fazer é continuar fazendo aquilo que Ele nos confiou. E o texto nos mostra que Deus visitou quem? O texto diz o quê? E Deus visitou o seu povo. Como foi essa visita de Deus naquela época? Eu não sei. Eu só sei que hoje tem várias maneiras de o Senhor visitar. Eu te faço uma pergunta nesta noite. Nesta noite. Se Jesus for visitar a tua casa, como está lá? Ele pode entrar, sentar, comer, conversar no teu lar? Porque quando Jesus chega, as coisas não ficam da mesma forma. O quarto que está na sala, ele sai arrumando tudo. Mas entenda que para arrumar uma casa, ela precisa tudo fora do lugar. E Jesus chega, arruma, e o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Entendam, irmãos? Esse trabalho é feito por vocês. Sejam mulheres valentes, corajosas. Procura aquela irmã que não está vindo. Aquela irmã que ela é uma bênção de verdade. Sabe aquela lá que Jesus morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário? Procura ela. Manda uma mensagem. Irmã, você não foi no culto, irmã. E ela não vai te responder. No outro dia, você bate na porta. Igual o testemunho de Jeová. Estratégia. Deus quer
crescendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Observe que aqui tinha duas multidões. Duas multidões. Uma a favor e a outra contra. Mas quem estava no centro? A vida chamada Jesus. Glória a Deus. Quem está no centro? Aleluia. Quem está no centro? Glória a Deus. Então se levante. Sejam mulheres corajosas. Glória a Deus. A gente costuma falar lá em Pernambuco, né? Eu ouvia falando para a irmã Quitéria e irmão Davi. Nós, pernambucanas, nós somos mulheres crentes. E somos mulheres da canela fina e do joelho marcado. Aleluia. Porque os joelhos marcados, irmão, chega diante do trono. Aleluia. Deus responde, viu? Glória a Deus. Deus responde de uma maneira tremenda. Aleluia. Faça a propósito com o Senhor. Fala, Deus, eu não quero ser mais a que eu sou. Eu fui até hoje, Senhor. Renove as minhas forças. Eu quero te servir melhor. Glória a Deus. Entenda, se você não tivesse aqui, onde você está? Aleluia. Onde você estava se não tivesse aqui hoje? Glória a Deus. Não é assim? Hoje, irmãs, eu estava numa correria tremenda e recebi uma mensagem da esposa de um pastor. E ela disse para mim assim, irmã Claudeci, a minha irmã recebeu um diagnóstico e ela está desesperada. E eu queria que a irmã fosse lá fazer uma oração por ela. Na correria que eu estava, eu não poderia ir. Mas a nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Eu falei, irmã, eu vou sim. Vou só esperar a minha carona chegar. Minha carona chegou, chamei aquele exército de 3 e fomos lá. Aleluia. Fazer o que Deus Glória a determinou. Deus. Sabe o que eu ouvi dessa irmã? Eu sinto saudade de estar na igreja. Oh, aleluia, Deus. Como eu queria estar na igreja ouvindo. E às vezes estamos aqui não valorizando este lugar. Aleluia. Valorize, irmãs. Valorize este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Porque só sabemos o valor deste lugar quando Deus permite situações. Amém, minhas amadas. Amém. Já se foi. Que Deus abençoe, viu? E obrigada pela paciência. Eu falo bastante mesmo, mas assim, a gente é pernambucana, mas a gente é crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo nessa noite, agradecer ao nosso irmão Davi, a nossa irmã Theo, e vou passar a oportunidade para o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oração, vamos orar pelos nomes escritos aqui nesse caderno, e todos os pedidos de oração que é feito a cada culto. Glória a Deus. Pessoal, as mãos na paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa noite estarmos aqui juntos, né, adorando o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos que estiveram aqui nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé, então, irmãos. Pastor, eu quero pedir oração amanhã. Pai, neste momento, Deus, Glória a Pai, Deus. amado, somos obrigados a Ti nesta noite, Senhor Jesus, por termos conseguido estar na Tua presença. Pai, somos agradecidos para Ti nesta noite, Senhor, por esta palavra, pelos Teus servos aqui, por este culto. Pai Santo, agora nesta noite, em espírito de oração, Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, aleluia, dentro da nossa irmã Rose Vinícius, toma nas Tuas mãos, Ele abençoa, Senhor, Jesus amado, coloca as Tuas mãos poderosas sobre essa criança. Pai Santo, também a filha do nosso irmão, Blanco, Deus, abençoa ela, toma nas Tuas mãos, Jesus, para que venha, cada vez venha a ser essa criança, também abençoa o Claudemir, Senhor, que vai estar precisando amanhã, meu Pai, coloca as Tuas mãos. E também, Senhor, todos os nomes que estão nesse caderno, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode abençoar cada um nesta noite, Pai. Toda essa de oração, Senhor, nesta noite, que for feito, Senhor, Pai, toma nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.